Examinando a Escritura. Você já imaginou por que a luz não tem sombra? Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz da seguinte forma: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ô glória! Então observamos aqui, se você fazer esse teste aí em sua casa, você vai ver que a luz ela não tem sombra. Isso mostra que Deus ele é imutável. O evangelho ele não tem variação de mudança. Ele é transformador. E o apóstolo João, se expressando desta forma, diz que esta é a mensagem que dele ouvimos, é a mesma mensagem. E ele diz que vos anunciamos que Deus é luz. Deus é aquele que vai conduzir você no caminho correto. A Bíblia diz que a sua palavra é luz para os nossos caminhos. E ele diz que não há nele treva alguma, porque Deus é luz. Deus é luz e há de iluminar os teus caminhos. Mas o apóstolo São Tiago, ele traz uma explicação sobre o que João assim falou em sua carta. Analise comigo e veja agora a explicação do texto de Tiago, capítulo 1 e o versículo de número 17. O que Tiago quis dizer quando ele disse que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança? É aqui no Examinando a Escritura que nós vamos descobrir, examinando a palavra de Deus. O que Tiago quis dizer aqui é que na natureza de Deus, que é imutável e perfeita, de quem vê todas as coisas, Deus não pode mudar. Ele é imutável. Então, esse texto enfatiza que Deus, como fonte de toda luz e perfeição, não muda, nem apresenta variações em sua natureza ou caráter. Como Tiago falou, que ele é o Pai das luzes. E diante do que você está vendo nesta imagem, você vê que não há projeção da luz, porque não existe sombra de variação para a luz, assim como o nosso Pai Criador, Deus. Então, como ele não muda e nem apresenta variações em sua natureza ou caráter, não há sombra de variação. O que significa que não há a menor possibilidade de mudança ou instabilidade em sua essência. Isso constrata com as coisas criadas, que podem ser passageiras e sujeitas à mudança. Então, em resumo, a frase "nele não há sombra de variação" é uma declaração sobre a natureza imutável e perfeita de Deus, enfatizando que dele vêm apenas coisas boas e perfeitas, sem qualquer possibilidade de instabilidade. Então, meus amados e queridos irmãos, voltando para o texto da carta de João, capítulo 1 e versículo 5, onde diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, isso significa que Deus é puro, santo e perfeito, e não há qualquer tipo de pecado ou maldade em sua natureza. Então essa afirmação vai enfatizar a santidade de Deus e a impossibilidade de ele se associar com o pecado. Para entendermos melhor, podemos então desmembrar o versículo. Deus é luz. A luz é frequentemente usada na Bíblia como símbolo da verdade, pureza, justiça e vida. Assim, dizer que Deus é luz significa que ele é a fonte de toda verdade e bondade, e que tudo o que ele faz é perfeito e reto. Observando uma parte do texto que diz "nele não há trevas nenhuma", as trevas são usadas como símbolo do pecado, do engano e da morte. Portanto, a frase "nele não há trevas nenhuma" indica que Deus é completamente livre de qualquer maldade ou pecado. Ele é puro em sua essência e não pode ser contaminado por qualquer tipo de pecado. Essa declaração é fundamental para a compreensão da natureza de Deus e para a nossa relação para com ele. Para ter comunhão com Deus, precisamos reconhecer sua santidade e nos afastar do pecado, buscando viver em conformidade à sua luz. Glórias ao nome de Jesus. Então este foi um momento de examinação da palavra de Deus. Que você possa andar na luz, andar em Cristo, que é a luz, que é o caminho. E você verá a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E não se esqueça, examine a Escritura. Ela vai alimentar a sua alma. Amém.